breve leitura aqui nas Sagradas Escrituras. A versão que eu estou usando no momento é a NVI, Nova Versão Internacional, e me chamou a atenção para essa passagem que diz: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabras, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a vocês? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touro ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Temos visto nos últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, que é de onde eu falo, e é a cultura que eu conheço muito bem, e tenho visto pessoas, líderes religiosos, igrejas tidas como cristãs, que fazem verdadeiros sacrifícios, não mais com bodes, com touros, mas dinheiro. Eles inculcam na cabeça dos seus fiéis, dos nécios, dos débeis na fé, e consegue aliciar pessoas para serem discipuladas por eles. E coloca na cabeça dessas pessoas de que para conseguir favores de Deus, do Altíssimo, soberano, do dono de todas as coisas, é necessário trazer não mais bode, ovelhas, como era no passado, mas grana. Ensinam que para conseguir, ou pelo menos é o meio de conseguir, o favor de Deus. O meio é grana. Enquanto que as Escrituras condenam, Deus falou claramente ao povo de Israel que, creio eu, estava pensando assim, que por meios de sacrifícios, independente da vida que levava, conseguia favor de Deus. E ele falou claramente: acaso como carne de touros, eu me alimento disso? Eu me alimento de dinheiro? Eu preciso de dinheiro? Para quê? Para quê eu preciso de dinheiro? O que daria o homem a mim para que eu devolvesse? Tudo é meu. Você tem que entender, meu irmão, que nada é seu. Você apenas administra o que você tem. Apenas isso. Nada é teu. Tudo vem dele. E tudo é dele. Então para com isso. Para de fazer ou tentar fazer barganha com Deus. Porque ele não se agrada de sacrifícios. Tudo é dele. Os animais, todos são deles. Ele jamais teria necessidade de fome. E ainda que ele tivesse, ele não precisaria de você para ele se alimentar. O verdadeiro sacrifício que ele se agrada está aqui no versículo 23
repito, de Salmo 50. Diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, o verdadeiro sacrifício que ele se agrada, irmão, não é de dinheiro, não. Não leva teu dinheiro como sacrifício. Colabore, contribua, sim, com a instituição que você frequenta, com o lugar que você frequenta, os dias que você vai. Ajude, sim, mas não como barganha, não como meios de alcançar favor de Deus. Porque o que daria o homem? O que agradaria a Deus para que Deus retribuísse? Tudo é dele. Tudo é dele. Ainda tem uma passagem aqui em Jó 41:11, que diz assim: quem primeiro, o Criador falando, Deus falando, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Que presunção é essa de você achar que tem alguma coisa? Que presunção é essa de você dizer que é dono de alguma coisa? Você não é dono de nada, meu amigo. Nada. Você apenas administra o que Deus confiou em suas mãos. Nada é teu. Tudo é dele. Então para com isso. Vá estudar as Escrituras. Leia o Novo Testamento. Leia e veja que não há barganha a fazer. Não pense que tu compra a Deus. A Deus ninguém compra. Tudo o que ele deveria fazer por você, o de maior, o de mais grandioso que ele poderia fazer com você, ele já fez. Salvação, te deu de graça e dá. Isso sim, vem dele. Você quer riqueza? Se profissionalize, estude a área e vá em frente. Consiga, não é pecado. Mas mediante barganha, não. São charlatões, pessoas que querem a tua grana, que fazem isso, porque funcionam como um atalho. Toma lá e dá cá. Dá isso e Deus te devolve. Deus não vai dever nada a ninguém. Deus deve o que a quem? É isso que eles ensinam. Não há pessoa, não há ninguém que dê seu melhor e receba o pior de Deus. Claro que não. Mas não mediante o melhor seu. O que de melhor? Seus atos de bondade não passa de imundícia. Não passa de imundícia para com o Altíssimo. Tá? Então para de fazer barganha. Tentar fazer barganha com Deus. Peça a Deus esclarecimento, discernimento na palavra. Ele vai te ensinar. Tá? Não se deixe enredar. Leia as Escrituras. Não pereça por falta de conhecimento, pois está tudo diante de ti. Olha, tem várias versões ao seu dispor. Não veja o mundo e não veja Deus com o óculos do teu guru. Ou como disse o poeta, antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Deus te dotou disso, de intelecto. Não vá pela cabeça do teu líder. Ela está ao teu alcance. As Escrituras estão ao teu alcance. Tá? Um abraço, fica com Deus. Um abraço.